Oi, gente! Hoje eu vou falar de Lucas 9 e eu separei 7 pontos que eu quero falar. Porém, 2 desses 7 são só observaçõezinhas básicas. E é isso. O primeiro ponto de Lucas 9, logo no início, no versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. E aí diz assim: quando vocês entrarem na cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e, na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então, logo no 1 fala que os 12 discípulos, Deus deu o poder e a autoridade para eles. E a gente tem que se colocar no lugar desses 12 discípulos, né? Que Deus deu poder para nós. Deus deu autoridade para nós expulsarmos demônios, para curarmos pessoas. E nós temos que tomar posse dessa autoridade que Deus nos deu, tá? Esse é o ponto que eu queria destacar. E ainda no primeiro ponto diz que também nessa viagem Deus fala: não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida. Ou seja, deixem tudo para trás, me sigam, esqueçam do passado, sabe? Porque eu tenho o melhor para vocês, eu vou conduzir vocês, confiem em mim e falem de mim para as pessoas. Mas se elas não quiserem ouvir, ok, você cumpriu, você fez a tua parte, sabe? Sacuda as tuas sandálias dos seus pés em forma de protesto, tipo assim, pô, não quiseram, ok, mas ó, fiz o que Jesus falou. E vamos pro ponto 2, que fala sobre Betsaida, onde os discípulos já tinham curado, já tinham feito milagres, e eles queriam ir embora para eles poderem descansar e tal, mas só que Jesus falou assim: olha, vamos ficar aqui mesmo, vamos ficar com o povo. E aí os discípulos falaram assim: ué, mas só que a gente só tem nós temos só 2 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus falou assim: olha, fala para o povo se sentar e se separar de 5 em 5. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, está escrito aqui no versículo 16 do capítulo 9, e olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Deus é top, né, galera? Então, Deus, ele fez esse milagre da multiplicação e o pessoal ficou como? Admirado, geral se fartou, comeu a beça, ainda sobrou 12 cestos. Tem um mistério com 12 aí, né? Esse é o ponto 3, que é uma observação. Porque a filha de Jairo tinha mais ou menos 12 anos quando Deus deu a ela a vida novamente, né? Que ela estava morta. São 12 discípulos, são... cadê? Eu até marquei aqui, ó. 12 anos que a mulher hemorrágica estava com essa doença, né? Mas enfim, ele tem um 12 aí, depois eu vou pedir pra Deus me falar o que significa esse 12. Continuando, o ponto 4 né, depois dessa observação do ponto 3, o ponto 4 é a importância de seguir a Jesus, que vem no versículo 23, tá? Que fala assim: depois, Jesus ele conversava bastante com os discípulos e ele falava com os discípulos que viria um momento que ele ia para o céu, que ele ia cumprir o propósito dele, de vir na terra para nos salvar, perdoar nossos pecados. E ele chega e fala assim para os discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. O que significa morrer como eu vou morrer? A gente renunciar a coisas que atrapalham o nosso caminho, a nossa caminhada enquanto estamos seguindo a Jesus. Versículo 24. Pois quem põe o seu propósito, os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca será
nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, Jesus falando, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? O que adianta, né? A gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, que essa é a vida verdadeira que Deus diz, que é a nossa salvação. Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, não tenha vergonha de falar da palavra de Jesus, porque ele veio ao mundo para nos ensinar e para que a gente continuasse essa jornada, tá bom? Para que ele possa nos reconhecer como filhos quando ele voltar. Show? Tá, continuando, ponto 5. Fala sobre... Eu botei aqui que fala... É o versículo 49 e o 50, que eu vou ler agora. Tananana. Aqui. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Muitas vezes a gente julga o que a outra pessoa está fazendo. Às vezes Deus está direcionando ela para fazer aquilo, sabe? Aqui nesse caso da história da Bíblia, João, ele fala para Jesus, tipo, cara, ele tá expulsando o demônio, tá curando o enfermo, sei lá. No seu nome, a gente proibiu ele porque ele não anda com a gente. Cara, não é só porque a pessoa não anda com a gente, não convive com a gente, que ela não tá sendo usada por Deus, entendeu? Daquela forma. Então, por favor, vamos ter empatia, vamos compreender que cada um é usado por Deus da sua forma. A gente não tem que julgar a forma do outro. Se ele tiver errado em ter aquela conduta, é ele com Deus, tá bom? Continuando no 6º ponto, que eu botei assim: andar com Jesus e não conhecê-lo totalmente é uma gafe. Ou a gente anda com a pessoa e conhece ela intimamente, ou a gente vai cometer várias gafes. Mas olha só, isso é uma outra observação. O ponto 6 é uma outra observação, porque eu achei muito engraçado, cara. Os discípulos, eles eram muito engraçados, cara. Eu morro de rir. Aqui tá escrito assim, que quando... Cadê? Então mandou que alguns mensageiros fossem... Então, que quando eles estavam indo para indo para Jerusalém, depois dessa coisa toda que aconteceu, o pessoal da região de Samaria, eles estavam passando por Samaria para poder, tipo, meio que descansar para ir para Jerusalém e continuar a caminhada deles, continuar o propósito deles. Porém, o pessoal de Samaria não quis deixar eles ficarem lá, né? Não quis deixar eles descansarem lá. Aí, quando isso aconteceu, o discípulo chegou e falou assim, Tiago e João, né, viram isso e falaram assim: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Tipo assim, eles estavam andando esse tempo todo com Jesus. Eles acham mesmo que só porque um povo não queria que eles ficassem na cidade, Jesus ia ter essa brilhante ideia de usar do poder dele, usar da autoridade deles, e da autoridade que Jesus tinha dado para eles, né? E chegar e tacar fogo, pedir pra descer fogo do céu e acabar com as pessoas. Cara, os discípulos são muito engraçados. Mas às vezes é assim, gente. É o ponto que eu coloquei aqui. Às vezes a gente anda com Deus e não conhece Ele realmente. Entendeu? Então vamos querer, né? Vamos querer conhecer Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele vai mostrando durante a nossa caminhada como a gente deve se comportar e não tacar fogo nas pessoas, tá bom? E o 7º ponto, pra terminar e fechar, deixar as coisas para trás e seguir Jesus. Eu falei isso desde o início, mas Deus me chamou a atenção no versículo 60, 61 e 62. Porque quando eles chegam em Jerusalém, 2 homens querem seguir a Jesus. E aí acontece o seguinte: um deles, no versículo 57, fala assim: estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. E aí, o outro chega e fala assim: eu também estou pronto. Mas, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte meu pai. Aí Jesus fala assim, Deus, aí Jesus fala assim, deixa que os mortos sepultem seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. E o outro homem diz, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Gente, aqui, além dele falar de distrações, tipo assim, quando a gente escolhe seguir Jesus, a gente tem que deixar nossos pecados para trás, tem que deixar tudo para trás e seguir a Jesus. A gente não pode ter distrações, sabe? Ficar lembrando de coisas, ai, Deus, poxa, quando
quando eu pequei, eu fiz aquilo, fiz isso. Esquece, cara, Deus, eis que tudo se fez novo, entendeu? Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente escolhe seguir a Ele, a gente deixa tudo pra trás, sabe? A gente deixa as nossas mágoas, as nossas tristezas, pra Ele, para no caminho Ele ir nos tratando, pra gente também conseguir fazer com excelência a nossa caminhada com Ele, a nossa jornada. E o único momento que a gente pode olhar pra trás é pra observar o que nós temos que melhorar para nossa vida espiritual, né? Nossa vida com Jesus, nossa vida com Deus, ela seguir limpa, pura, perfeita, sabe? E naquele verdadeiro cristianismo. Deixar a religião de lado, que o homem muitas vezes falha por conta disso, e seguir realmente a palavra de Deus. Então, esse é o sétimo e último ponto. Deixar as coisas para trás e seguir a Jesus. A única coisa que eu vou querer olhar para trás é com as coisas que eu aprendi para não reproduzir os erros nessa nova jornada com Jesus e também ver o que eu preciso ainda, qual ferida que ainda precisa ser curada, né? E isso Jesus vai mostrando, tá bom? Então é isso, é essa palavra que eu queria deixar. Eu falei pra caramba, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Um beijo, tá bom?